A paz do Senhor. Hoje o nosso devocional vai ser em Mateus capítulo 15, onde a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus estava ali com seus discípulos e alguns fariseus e anciões chegaram até ele e perguntou por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E então Jesus vai questionar eles porque eles eram hipócritas em questionar os seus discípulos quando na verdade eles usavam de seus rituais para transgredir a lei e os mandamentos de Deus. E qual era essa lei que eles agiam que transgredia a lei de Deus? Eles simplesmente pegavam os seus bens e ofertavam como oferta de corbã. O que era essa oferta de corbã? Aonde ele entregava os seus bens como oferta para o templo. E isso fizesse com que quando seus pais estivessem idosos, eles não tivessem a obrigação de estarem cuidando dos seus pais. E essa era a lei que eles transgrediam. A lei de quê? Honrar aos seus pais. Eles não honravam seus pais, porque eles diziam que o dinheiro estava em sacrifício, por isso eles não podiam cuidar dos seus pais idosos. Ou seja, as leis deles anulavam a lei de Deus, que era honrar aos seus pais. E então Jesus vai dizer: hipócritas, porque vocês usam as suas leis, leis de homens, para anular as leis de Deus. Ou seja, eles se preocupavam mais com princípios criados por homens do que pelos princípios de Deus, pelas leis de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar: melhor do que sacrificar é obedecer, porque tudo que o Senhor quer é um coração obediente, um coração quebrantado, um coração rendido à vontade do Pai e não à lei de homens, porque muitas das vezes nem sempre essas leis vão ser segundo a vontade de Deus. Como foi esse exemplo? Era uma lei que transgredia as leis de Deus. E então Jesus vai ensinar para aquele pessoal, dizendo para eles que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, porque eles pensavam que eles agindo desta forma, de lavar as mãos, se tornaria um ritual para que eles não se ficassem impuros, quando na verdade Jesus vai exortar que o que contamina não é o que está fora, não é o que entra, mas o que sai de dentro de nós, ou seja, aquilo que sai de dentro do nosso coração, as nossas vontades, porque sai do coração as vontades carnais, do adultério, da prostituição, da promiscuidade, do roubo e de tudo aquilo que é ilícito. Então Jesus está exortando, e aí os discípulos vão dizer: mestre, eles estão escandalizados, e Jesus vai exortar os seus discípulos dizendo: não preocupeis, porque são homens cegos e estão guiando os outros cegos. E não se preocupe, porque esses mesmos vão cair na sua própria cova. O Pai arranca. Ou seja, aqueles que estão cegos, guiando os cegos, ele próprio não consegue permanecer, eles não conseguem resistir. Mas aqueles que estão firmados na rocha que é verdadeira, que é Cristo, e nos seus preceitos continuam firmes e permanecem firmes até o final junto com o Senhor Jesus. E então ele vai ensinar para os discípulos o que era essa parábola que ele estava dizendo, que o que sai o que sai de dentro é o que contamina, não é o que entra, porque eles estavam preocupados com o que ia entrar. E aí Jesus vai dizer: não é o que entra que contamina, é o que sai do teu coração. Ou seja, o que tem tido dentro do teu coração, o que tem saído dentro do seu coração. Tem sido bondade, tem sido longanimidade, tem sido os frutos do Espírito Santo do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estão junto com o reino de Deus, as suas ações, as suas obras revelam a sua fé, revelam a Cristo. Elas não são obras carnais, porque o mundo não consiste com as obras do Espírito, ou seja, não consegue andar junto. São reinos diferentes. Então, se você agradar ao mundo, se você agradar as pessoas, você vai estar desagradando ao reino de Deus, vai estar desagradando ao Pai, porque nem sempre a vontade do homem, a vontade que o mundo estabelece para a gente seguir vai ser a vontade e vai ser, aquilo que vai te levar mais perto de Deus. Pelo contrário, muitas das vezes nós andamos na contramão do mundo. E então essa palavra ela vai nos ensinar que o que contamina é o que sai de dentro de nós. E eu te pergunto nesse dia hoje, o que tem saído de dentro do teu coração? Porque a própria palavra do Senhor vai dizer: se dentro de ti são trevas,
quão tremendas trevas são. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você nesse dia. Pode ser que possa ter trevas, mas se você se arrepender e você colocar diante do Senhor, Ele sarará. Tudo aquilo que está dentro de você vai transformar. Assim como várias pessoas que chegaram de uma forma, mas quando encontraram genuinamente com Jesus, foram totalmente transformadas, assim pode ser na sua vida. Mas o que vai definir isso? Como eu me posiciono mediante aquilo que o Senhor me revela que está dentro de mim. Quando nós recebemos a revelação do que está dentro, o que você faz? Você finge não ver? Você finge não ouvir? Você finge não perceber? Ou você coloca diante do Senhor? Porque o que nos capacita é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nele nós temos a capacidade de romper e viver o extraordinário e viver ciclos novos. O que nós não podemos ser é hipócrita como esses homens que pensavam estar servindo a Deus, pensavam estar fazendo coisas que agradam a Deus, quando na verdade por dentro eram podres, por dentro estavam sepulcros caiados, por dentro precisava de transformação. Então a fé sem obras ela é morta. Sem nós nos posicionarmos, sem termos um caráter transformado, sem as nossas obras forem obras que glorificam o nome do Senhor, não adianta de nada. Não adianta a gente dizer e não ser. É necessário sim revelar a Cristo, porque nós somos uma carta aberta. Por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar. E aquele que renuncia, aquele que segue e nega a si mesmo, toma a sua cruz, esse vai receber o reino dos céus, porque esse escolheu não ser cheio de si, mas ser cheio do Espírito Santo, porque aqueles que são guiados pelo Espírito vivem a vontade do Pai, vivem para onde o vento do Espírito leva, mas aqueles que são guiados por si mesmos são levados à ruína, porque não sabem o que fazem. Esses mesmos predestinam a sua própria queda. Então, se essa palavra falou com você, curte, comenta e compartilha, e que Deus abençoe o seu dia.